Oi, bom dia, No Kilters. Começando hoje mais um episódio do seu podcast preferido, No Kilt Sem Arroba. Hoje a gente traz uma convidada especial, estamos aqui com o nosso host Nauan, e a gente vai debater um tema super bacana, que é literatura e autores na era digital. Vamos lá, sem esquecer de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, seguir o nosso canal no YouTube e apertar bem muito o play no Spotify, no Deezer, em todas as nossas plataformas de streaming. E aí, Nauan? Tudo bem? Tudo certo? Eu não vou te desejar bom dia, como tu desejou para as pessoas, porque existe as pessoas vão ouvir a hora que quiserem. Exatamente, você é livre aqui, né? O digital te permite isso, ser livre. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa. Tá pronta para o tema de hoje, Adine? Estou prontíssima, já nasci. Então, pronto. E hoje a gente tem uma convidada especial, lógico, a gente vai falar de literatura, a gente não podia deixar de trazer uma pessoa à altura do nosso tema. E aí a gente traz ela, que é jornalista, que é influenciadora, que é mulher, que é autora, enfim, ela é plural. Ela é Mirelle Costa, é um prazer te receber aqui, Mirelle, tudo bom? Prazer é meu, Nauan e Adine. Muito grata com esse convite de vocês. Espero que a partilha seja muito proveitosa. E parabéns pelos conteúdos. Obrigado. A gente está aqui muito ansioso e tem muita coisa para a gente debater hoje sobre literatura. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Só para que vocês entendam mais ou menos o que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar sobre literatura, mas no viés de digital, né? O que aconteceu com a literatura no digital, né? A gente vai debater um pouco sobre o antes e o depois da internet nesse processo, se houve um benefício, se houve algum malefício, né? A gente vai debater um pouco sobre isso e a Mirelle, como autora, também vai poder compartilhar com a gente como que foi o processo dela de escrita, né? Do livro que ela está lançando, já há algum tempo, né? Nessa estrada, lançando um livro chamado Não Preciso Ser Fake, não é isso, Mirelle? Isso. E aí você vai compartilhar com a gente um pouco de como o digital contribuiu para que você pudesse realizar esse seu sonho também de escrever um livro. Então eu queria que a gente já começasse aqui batendo um pouco sobre o que a gente se define como literatura, né? Porque durante muito tempo a literatura a gente fez aqui um podcast sobre cultura e a gente falou muito sobre a cultura vindo da elite, né, ditando o que era cultura ou não, não só para a elite, mas também para a periferia, para a sociedade como um todo. E hoje existe uma democratização, né? Acho que a internet traz um pouco disso, né? A gente está vendo, por exemplo, muitos autores surgindo e tudo mais, mas eu queria entender para cada um aqui o conceito de literatura, o que vocês sentem que é literatura para vocês. Quer começar? Yadine, Mirelle? Vou deixar a Mirelle aí, que é a nossa autora. Pergunta complexa, hein, não? O que é literatura? Sim. Até porque eu acho que é um conceito bem relativo, né? Porque a literatura, para mim, pode não ser literatura, né? Pode não ser o seu conceito de literatura. Eu vejo a literatura como algo muito amplo. Então, até nesse mês de março, que eu não posso nem dizer tanto celebra, mas que a gente marca, né? O mês da mulher. Eu achei muito interessante que eu participo de alguns coletivos de leitura, de algumas discussões sobre leitura, e algo que me chamou muita atenção de uma leitora, que ela disse assim, nós precisamos ler mulheres que não morreram, mulheres que estão vivas. Então essa frase foi tão forte para mim, porque infelizmente na escola a gente está acostumado a ler esses livros de muitas vezes de pessoas que deixaram legado, pessoas que são muito importantes na literatura brasileira, mas às vezes a gente não está muito condicionado a ler as autoras contemporâneas, pessoas que muitas vezes estão ali do teu lado, estudam com você, trabalham com você e que tem algo para dizer para o mundo. Porque quando a gente lança um livro, o livro não é mais nosso. A partir do momento que você decide publicar, se você escreveu e deixou ele ali guardado no arquivo do computador, beleza, mas a partir do momento que você decide jogar aquele livro no mundo, aquele livro não é mais seu, porque cada leitor ele vai dar uma conotação diferente. É interessante porque eu escuto muitos leitores que tiveram acesso ao livro que eu publiquei e cada um tem uma opinião diferente sobre um capítulo, cada um se sente tocado em algum determinado ponto, Yadine. Então é muito interessante isso, para a gente perceber
que muitas vezes a gente tem um objetivo quando a gente pensa em lançar, em publicar, e quando a gente entrega na mão do leitor, ele entende como outra coisa completamente diferente, porque a gente vai ser tocado em muitos pontos. É outra percepção, né? Cada um tem a sua, né? Eu entendo também, e aí já fazendo, né, trazendo um pouco aí da pergunta do Naum, que eu também acho extremamente complexa, né? Mas eu acho que é importante a gente entender, assim, eu costumo ser um pouco tradicional em alguns aspectos, né? Para não dizer velha, né? Que tem um pouco essa cabeça, né? Essa cabeça assim mais, não é nem fechada, mas é um pouco mais tradicional em alguns aspectos. E aí, eu entendo que a literatura, é importante a gente entender que literatura não é só aquilo que é erudito, né? Não é só o erudito, porque a gente, inclusive, foi uma discussão que aconteceu ontem, né? Bem recentemente na empresa em que eu trabalho, que uma das meninas estava dizendo, mas gente, mas para mim, hoje uma trend no TikTok que eu acompanho uma história inteira, isso para mim é literatura. E aí, quando ela soltou isso, eu fiquei, calma, né, amiga? Vamos ter uma calma, porque assim, uma trend que tu acompanhou no TikTok, que ela tem, conta ali toda uma história, e tu tá chamando isso de literatura. E a gente discutiu um pouco sobre isso. Ela disse, eu acho que a percepção de literatura para cada um é diferente. Eu acho que vai do que cada um lê, vai do que cada um consome. E aí isso deu uma abertura na minha cabeça, porque, de fato, vai do que cada um lê e do que cada um consome. Ela me disse, por exemplo, que não consome livro. Livro físico, livro digital, ela não lê. Né? Ela tem esse consumo, ela é uma pessoa da geração Z, né? Tem essa geração mais nova, que de fato o consumo deles é outro, né? Tipo assim, eu entendo que essa geração ela já não consome conteúdo como eu consumia, até porque a quantidade de conteúdo a quantidade de informação que é jogada hoje na nossa frente é absurdamente maior do que na minha adolescência, por exemplo, né? Que eu tinha muito acesso a livro físico, tinha muito aquela coisa da literatura na escola, de ler essas autoras, né? Sim. Dom Casmurro, Machado de Assis, Clarice Lispector. Então a gente tinha muito acesso a essas coisas que hoje em dia você já não tem. Hoje já a percepção disso já é bem diferente, né? Então foi um pouco chocante essa frase dela, né? De dizer que de fato a literatura era isso, mas aí eu fiquei pensando sobre isso depois e eu disse, de fato para cada um vai ser uma coisa diferente, né? E aí a tua percepção, não? Então, para mim é muito particular, mas encaixa exatamente com o que vocês falaram, né? Assim, tipo, é uma coisa muito subjetiva, porque depende muito da relação de cada um com a literatura, com o que consome. Mas para mim foi um vetor de transformação. Eu sempre fui aquela criança que leu muito, assim, eu lia muito. Você falou dos paradidáticos da escola, eu lia todos os paradidáticos antes dos professores pedirem e adicionava livros à minha lista de livros, que eu tinha uma lista de livros na época. E aí eu tive uma infância muito difícil, né? Uma relação muito difícil com os meus genitores pela questão da minha sexualidade e tudo mais. E foi a literatura que eu digo que foi o meu vetor de salvação, assim. Porque era através dela que eu via o mundo de uma outra maneira, que eu conseguia enxergar que existia um mundo para além daquelas paredes, para além da situação que eu estava passando. Então, hoje, meu livro favorito ainda é Dom Casmurro, ainda tenho essa coisa de ler literatura brasileira, assim, e ser apaixonado. Por exemplo, eu fui atrás de O Curtiço, nem era um dos livros paradidáticos da época, mas eu ia atrás desses outros clássicos devido à importância que aquele movimento tinha na minha vida. Eu acho que eu só consegui enxergar a importância da literatura agora, na fase adulta, que eu olho, né, e digo, cara, isso foi essencial para que eu pudesse me manter vivo, para que eu pudesse me manter entendendo a minha importância no mundo, entendendo a minha importância como pessoa na sociedade, sabe? Então, eu acho que realmente tem esse subjetivo, né? Tem esse pessoal da geração Z que não tem tanto esse consumo de livros e tal, é uma outra relação com literatura, é um outro tipo de literatura, mas na minha cabeça e na minha vivência é isso, sabe? Eu sempre vejo literatura como um vetor de transformação. Inclusive, cheguei a lançar um livro também que foi um desabafo do que eu tinha passado, inclusive, durante aquele período, né? Foi um grito. Exatamente. Então, eu escutei muitos desabafos de muitos autores, escutei muitas histórias, vivi muitas coisas através daquele lugar. E depois tive a oportunidade de também colocar para fora e foi incrível. Então eu tenho a literatura, assim, para mim, como algo essencial, fundamental na minha formação. Então, acho que tá muito nesse lugar, né? Sabe uma frase que eu li recentemente? Que só existe escrita criativa quando há escuta criativa. Sim. Perfeito.
Então, nós somos muito do que nós escutamos, né, ao longo da vida, e isso vai mudando. Não sei se vocês concordam comigo, mas muitas vezes o que é interessante naquela época, quando a gente era adolescente, hoje não é mais. Eu passei um hiato na questão do hábito da leitura. E eu tenho uma irmã mais velha, tá? Sempre tem essa implicância do irmão mais novo com o irmão mais velho. E eu lembro que minha irmã dizia muito, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, mãe, a Mirelle lia tanto, que quando eu era criança, me identifico muito com tua história, com teu relato, porque também quando eu era criança eu lia muitos livros. E também era uma forma de me libertar. Uhum. Ou mesmo de repente, assim, a gente não tinha muita condição de eu ser aquela menina que saía, né, com as coleguinhas e tal, o aperto dentro de casa financeiro, né, era muito grande, e a leitura, ela me cabia bem. E eu também me completava com aqueles livros que tinham na biblioteca. Cheguei a ganhar medalha de aluna que leu mais livros durante o ano. Mas chegou um determinado momento que eu parei de ler. Eu não me identificava com o que estava sendo produzido. Simplesmente não me identificava. E também talvez eu acho que houve uma falta de interesse de buscar. Porque eu acredito que teria, mas não houve tanta atitude minha de buscar. E eu fiquei esse hiato de tempo, sem ler muito, e minha mãe implicava muito comigo. Dizia, como é que tu tá fazendo jornalismo? E tu não tá lendo nada e tal, vinha aquela cobrança. E eu ficava com raiva, porque eu acho que quando a gente é cobrada, é que a gente não faz mesmo pra não dar gosto pro cão, né? Aí é que a gente diz, pô, eu não vou ler não sou obrigada, você não é minha mãe, você não é meu pai, você não manda em mim. E eu passei muitos anos realmente sem ter acesso a muitas leituras. E chegou um momento que eu me deparei com um livro que muita gente, eu acho muito engraçada a reação que tem esse livro com as pessoas, porque tem gente que, ele é um best-seller, né? Tem gente que diz, vale, me Deus, não quero nem conversa com esse livro, que é o livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E a morte, ela é muito... existem muitos tabus relacionados à morte. A morte, ela é muito estigmatizada, e a gente sabe que é a única certeza que a gente tem na vida. Mas a Engraçado gente que a única certeza que a gente tem na vida é a que a gente tem mais medo. A gente veio com esse defeito de fábrica, que a gente não se apropria. Né? A gente não se apropria. E eu perdi meu pai quando eu tinha 10 dias de vida. Então eu não o conheci. E sempre foi uma dor pra mim, uma ferida que nunca foi curada, e eu acredito que eu não cure. Assim, eu já tô até já entendendo isso, né? Acho que um dia, quando eu talvez não estiver mais aqui, estiver no outro plano, talvez eu vá entender. Mas, enfim, é uma dor realmente que ainda lateja muito em mim. E quando eu vi o livro da Ana Cláudia, eu disse, pois tá, eu acho que talvez seja esse o livro que eu preciso ler. Sim. Então, depois desse ato de vários anos, realmente, assim, pegar em um livro para ler, mesmo sendo jornalista, né? E eu li o livro dela e eu fiquei assim, foi uma catarse. Eu acho que me deu respostas, me acolheu, e ao mesmo tempo é um livro forte. Então, a partir do livro dela, eu fui buscando, e o Kindle, que eu sou apaixonada, ele te dá outros livros mais ou menos na mesma linha daquele livro. Ele começa a fazer o algoritmo, né, começa a te entender, aí eu não parei mais. Sim. Então, eu precisava me reencontrar. Os livros que eu lia na adolescência, na infância, já não me supriam mais. Sim. Eu tinha outras necessidades. A gente não é o mesmo sempre. A gente muda, a gente tem que buscar a leitura que nos acompanhe. Eu acho que tem muito eu consigo perceber na minha vida tem muitos livros que eu não escolhi, eles me escolheram. De alguma maneira, eles me escolheram porque eles retratam exatamente uma fase da minha vida. Eu consigo dizer pra ti livros que eu consigo determinar épocas da minha vida através da leitura que eu estava tendo naquela época e como foi importante aquela leitura para aquela época. Eu acho que é engraçado que a literatura ela tem isso também, né? Eu não sei se é porque você também tira o que é necessário para você naquele momento, mas é engraçado que você falou sobre esse ato, eu também tive, mas muito mais pela rotina. A gente vai crescendo, outras coisas vão aparecendo na sua vida, né? A rotina de trabalho e de estudo e de não sei o quê. E aí você parar para ter uma leitura, você não consegue, né? E o acesso muito grande à internet, aquele mundo de informações, chega um momento que você pensa, não estou precisando ler não, porque eu não tenho tempo. Mas sabe que esse hiato ele aconteceu com todo mundo, né? Porque quando a Mirella falou, eu me identifiquei na hora com esse hiato, porque eu não tive... Assim, a minha mãe é professora, né? Então minha mãe sempre foi uma leitora assídua, ela gosta muito de ler, ela gosta muito de estudar. E aí eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, mas eu não fui uma criança que leu muitos livros, né? Eu tenho essa lembrança de que eu não era uma criança que tinha essa leitura assídua. Isso começou a se desenvolver quando eu comecei a ficar adolescente. Eu fui entrando ali no período da adolescência, do colégio, e eu comecei a me identificar com muitas leituras.
né? Então aí, aqueles livrinhos de adolescente mesmo, fora os do colégio, né? Porque os do colégio a gente era obrigado a ler, né? Então então essa leitura eu fazia. Então, assim, eu tive o hiato depois da adolescência na entrada da fase adulta, né? Eu passei muito tempo sem contato com livro nenhum, assim, e foi absurdo, porque eu acho que foi, assim, uma coisa de 8 anos, mais ou menos, sabe? Sem contato com livro nenhum. E aí eu fiquei um dia, me peguei pensando assim, caramba, faz tempo que eu não consigo mais me conectar com a leitura, né? Eu acho que esse hábito se perdeu e é uma coisa que eu gostava de fazer. E aí foi quando você vai retomando, acho que também tem a rotina, né? A coisa da rotina do dia a dia, que você fica naquela. E aí, como a Mirelle falou, o Kindle, ele é uma grande... Aí, de novo, eu tinha um grande preconceito, né? Um conceito ali formado sobre o Kindle, porque eu era a pessoa de ir na livraria, comprar o livro, pegar no livro, né? Sentir. Cheirar. Eu sentava na livraria para ficar um pedaço lendo. Eu passava horas na livraria lendo, tomando um café, enfim. E eu fiquei, gente, como é que faz essa coisa de ler no Kindle, né? Um negócio ali que é digital mas aí fui experienciar esse momento e aí não larguei nunca mais, né? Então vocês acreditam, isso é um caso isolado ou vocês acreditam de fato que o digital ajuda na questão da leitura? Porque existe um outro lado também, né? Do mesmo jeito que a gente está falando aqui de livros, e até tu citou a menina aí da geração Z, a Pob vai ser citada até o final, né? Vai ser arrastada até o final do podcast. Ela vai sentir nossa persona. Nossa persona. Do mesmo jeito que a gente tem esse lado que o digital, né, acaba trazendo o Kindle, acaba trazendo um algoritmo inteligente para outros títulos, a gente tem também o digital como uma ferramenta onde você começa a ter o hábito de querer consumir as coisas de uma maneira muito rápida. Então, quando você vai ler um livro, quando você tem a volta desse ato, né, que a gente falou aqui que tem, ou quando você vai querer começar a ter um hábito de livro para essas gerações mais novas, eu sinto que as pessoas não têm paciência. A gente começa a achar aquilo muito lento, a narrativa é muito lenta, a entrega é muito lenta, é muito texto, e aí se a gente para pensar, a internet entrega mais rápido. Eu vejo um vídeo de 15 segundos, eu tenho uma história completa em 15 segundos, então por que eu vou me ater a um livro? Então, obviamente que isso são questionamentos que a gente não faz racionalmente, mas a gente começa... Diretamente a gente tá fazendo, né? Exatamente. Então eu fico me perguntando se o digital ele mais contribui ou ele mais atrapalha o processo do hábito de leitura, na opinião de vocês. Eu acho que ele está contribuindo para democratizar o acesso. Hoje em dia a gente vê muitos livros bons que você consegue fazer um download gratuito na internet. Então isso é muito favorável. Eu acho que as discussões sobre o mercado da escrita, sobre a formação de público leitor, essas discussões também estão acontecendo na internet. Hoje eu participo de um coletivo que o nome é Mulheres, Livros e Vinhos. Eu sou simplesmente encantada com esse grupo e eu descobri pelo Instagram. São mulheres, apesar de que a gente brinca aqui em Fortaleza, todo mundo se conhece, mas são mulheres que eu não conhecia. Até eu ver no Instagram, me interessar, e hoje, todo mês, a gente tem um encontro, a gente escolhe um livro, há uma escolha da leitura de um livro, e todo mundo se reúne para partilhar informações sobre o livro. No que aquele livro te tocou? É engraçado esse movimento, como eu falei, cada um tem um ponto que, me marcou aquele capítulo, não, mas aquela frase, e a partir daí cada um começa a falar das suas experiências. Eu posso te fazer uma provocação dentro do que você falou? O que falou muito sobre a questão da manutenção do hábito literário, né? Com certeza o digital ele chega em algum momento da nossa vida para contribuir com essa manutenção, né? O acesso aos livros, a gente tem aí a Amazon como um grande e-commerce de livros. Mas tu acha que é uma manutenção somente, assim, pra gente que já teve esse hábito de leitura, que já trouxe a leitura na nossa vida anteriormente? Ou você acha que o digital, ele trabalha com essa manutenção e não forma novos leitores? Ou você acha que existe a manutenção, mas a formação de novos leitores ainda é muito precária? Porque eu entendo que existem movimentos como o seu, clubes de livros, clubes de leituras, mas ele está tão linkado, e é uma percepção minha, vocês podem aqui discordar e me trazer outra visão. Mas eu sinto, às vezes, que é tão sobre a manutenção de quem já tinha esse hábito e retomar esse hábito do que criar novos leitores que me preocupa. Por exemplo, quando a gente escuta a Yadine falando da geração Z, é como eu vejo. Existe uma parte da geração Z que não se conecta com o livro de jeito nenhum, porque não existiu um hábito anterior a isso, e o digital não contribui a partir de como a gente
se conecta com ele, com essa coisa rápida, o consumo rápido, do conteúdo rápido. Como que tu enxerga isso? Tu realmente vê que é manutenção ou tu acha que não, tem um lado dos novos leitores, eles estão interessados em um livro, em um Kindle? Como que tu enxerga isso? Eu acho que existe um movimento na internet, por exemplo, o próprio TikTok, eu não conhecia. Se você for procurar pelas hashtags, eu comecei a procurar isso mais profissionalmente depois que eu lancei, realmente, não precisa ser fake. Existem hashtags que viralizaram, você vai ver quantas vezes elas foram utilizadas e você vê que isso foi por milhões de vezes se repetindo, que é BookTok. Então, são meninas jovens, meninos jovens, que usam aquele espaço das dancinhas para falar sobre literatura, para falar sobre livros que chamaram a atenção, para divulgar. Então, tem muitos que realmente tiram uma renda dali, lendo os livros dos outros e avaliando, dando nota. Então, olha como está circulando ali o movimento. Então, isso eu acho muito positivo. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas é engraçado que eu pensava que era um hábito só meu, depois que eu comecei a falar que eu tinha isso, todo mundo, eu também sou assim. Às vezes a gente compra um livro porque é mais em conta na Amazon, um e-book, mas se você se apaixona pelo livro, você diz, eu vou comprar o livro físico. Sim, eu não sou essa pessoa, gente, porque eu tenho que confessar para vocês que eu trabalho com digital. E aí, como eu passo o dia no computador, passo o dia com tecnologia, eu não consigo me conectar com o Kindle. Eu não consigo. Eu sou a pessoa de comprar o livro, eu tenho um estante cheio de livro, aí eu vou lá, tiro o livro e fico. Eu sei que algumas pessoas podem achar, isso é muito hábito, mas eu não consegui me conectar. É porque você tá tudo bem, né? Também. Tem que entender. Né? E eu tenho uma vista mais prejudicada, passo o dia no computador, não é possível, né? Mas eu acho que há essa, né, voltando para a tua pergunta, e como a Mirelle estava dizendo, eu acho que sim, a internet, ela cria esses novos, ela dá acesso, né, a essas pessoas que não tiveram o hábito anterior à leitura. Eu acho que ela traz essa percepção de que, né, de fato, de criar esse leitor com o que tem disponível, né, dentro da própria rede. Então, assim, eu acho que, e inclusive é uma faca de dois gumes, né, eu entendo que é uma faca de dois gumes, enquanto a gente, ao mesmo tempo que a gente cria, né, por exemplo, nesse exemplo aí que a Mirelle deu, eu acho que a gente também afasta um pouco, né, porque eu acho que a internet, ela... É como eu falei, o consumo de informação hoje, ele é extremamente absurdo. A gente absorve uma quantidade de conteúdo diário que é surreal. E aí, no tempo que você tem, muitas vezes, fora da rede, que eu ouso dizer que ele é um tempo curto dentro do teu dia, né? Você quer se conectar com outras coisas. Muitas vezes você não quer pegar um livro para ler, você quer acompanhar uma trend que vai te contar uma história, né? A geração Z vai querer acompanhar uma trend dentro do TikTok, vai querer fazer um outro. Eu acho que assim, que a gente tem dois lados que são, eu crio leitores, mas eu também atrapalho no processo de leitura porque eu não te dou tempo, digamos assim, para fazer outra coisa. A gente sabe que o consumo de rede social hoje, ele é absurdamente alto, né? A gente passa em torno de 80% a 90%, né? A geração Z, especificamente, ela passa de 80% a 90% do dia dela conectado. E é um percentual muito alto, né? Então, assim, o que é que sobra disso? É verdade. E será que dá conta, Yadine? Tipo assim, será que o que está na rede social que a gente está ali acostumado a consumir, será que dá conta de absorver os nossos conflitos, as questões que muitas vezes a gente se depara no nosso dia a dia? Mas eu acho que ela não está preocupada com isso, sabe? Eu acho que, sabe a questão de saciedade? Talvez você sinta que ela dá conta, mas ela não vai necessariamente dar conta. E talvez, como você não tem a percepção de buscar outros meios, você não vai perceber isso. É essa aflição que eu tenho a respeito das novas gerações. É que talvez elas não se deem conta de que aquilo ali não as satisfaz. De que aqueles conflitos, aquelas coisas que a gente acabou falando aqui, que a literatura traz pra gente, a autorreflexão, da gente puxar através da literatura algumas coisas que a gente vai levar pra nossa vida, a internet ela acaba não trazendo por completo. Porque não são, as informações elas são tão rápidas, você não consegue parar, muitas vezes, para refletir sobre aquilo que você faz e sobre aquilo que você consome. Não estou dizendo que nunca vai haver isso, ou que a gente não consegue refletir através de alguma coisa que a gente consome na rede social. A gente reflete, muitos materiais são muito interessantes, mas eu acho que não como a literatura, não como o hábito de ler. Eu sempre vou ser um entusiasta do hábito de ler.
pela minha história e sabendo o quão ela foi importante na minha formação, mas também por acreditar que nós, seres humanos, somos muito complexos para sermos resumidos a 15 segundos. Acho que a gente tem muita complexidade dentro da gente, muita coisa para se conhecer. Eu acho que às vezes nem a literatura abarca tanta complexidade, então acho que se a gente ainda tirar isso da nossa vida, fica mais complicado. Então, por isso que eu recorro muito música, terapia, né? E livro. Vamos para nossa caixinha? Vamos para nossa caixinha de pergunta. Mirelle, a gente tem algumas caixinhas de pergunta que aparecem aqui com algumas perguntas a respeito do tema específico, tá? Que a gente fez essa dinâmica aqui. Ok, a gente tá com a caixinha ainda sendo desenrolada, mas enfim, só para que você saiba, a gente tem 2 caixinhas por episódio. Essas caixinhas, elas trazem algumas questões para a gente continuar debatendo aqui o tema que a gente está fazendo, e aí no caso de literatura. Mas ela ainda está desenrolando, estamos aqui com a produção fazendo aqui o rolê deles. Mas até lá, eu queria saber de ti, a respeito do livro. Como, para você, como autora, como foi o processo e no que o digital ajudou a você realizar esse sonho? Pandemia. Então, muita coisa começou na pandemia, né? Pandemia. Assim, não tem como... Não somos iguais ao que nós éramos. Eu acho que isso é um fato. É um fato, né? Então, quando a gente começou a ficar realmente dentro de casa, no lockdown, eu comecei a sentir realmente falta de muitas coisas. E eu estava até um pouco afastada de igreja, assim, não estava frequentando tanto, mas a gente precisa de uma espiritualidade, que eu acho que é completamente diferente de religião. Eu estava necessitada de uma espiritualidade para eu conseguir levar aquele barco, né? Como se diz. E meu esposo também, na época, teve, logo no início, que não tinha vacina, foi logo em abril de 2020, ele teve Covid, quase que precisava ser internado. Então, chega uma hora que realmente o emocional da gente não dá conta, de fato. E eu gostei muito das celebrações do Padre Fábio de Mello que ele fazia no Instagram. E aquilo foi me curando. Às vezes, quando a gente escuta algo, a gente pensa, caramba, isso foi pra mim. Então, eu me identifiquei demais pelo processo de cura, que muitas vezes ele pediu pra você refletir, fazer aquele convite pra você refletir, e vieram várias lembranças da minha vida. Tipo aquele arquivo confidencial do Faustão. Só que na cabeça da pessoa. Só que na minha né? cabeça. Então, eu comecei a fazer aquele processo de libertação, e eu pegava o bloco de notas do celular e escrevia tópicos. Naquele momento que aconteceu comigo, uma situação de assédio moral. Mas você já imaginava o livro ou era só... Nunca. Era só os tópicos mesmo? Eram coisas para depois eu refletir. Pra se libertar pra ser mesmo, terapêutico, né? pra Você vê mim. como também é coisa de jornalista, né? Porque a gente escreve as coisas que a gente sente. Nada a ver. Aleatório, né? Eu tenho um caderno de coisas que eu sinto, que eu olho e digo, gente, pra que eu escrevi isso mesmo? Eu tenho um grupo no WhatsApp que sou só eu. Sou eu e eu mesma. E altas divagações ali naquele grupo de Mirelle para ela mesma. E foi engraçado porque eu comecei a fazer aqueles tópicos e apareceram coisas que muitas vezes eu queria lembrar, outras eu não queria lembrar. Então eu acho que se eu fosse separar em tópicos, seria assim, o que me envergonha, o que eu me orgulho, o que me faz sentir saudade. Então, acho que foram esses alguns pontos cruciais que eu fui trabalhando naquelas celebrações, que todo domingo tinha e tal, no Instagram, então o acesso era muito democrático. Ele fez durante realmente a pandemia, principalmente que a gente estava em um momento de lockdown e tal. E eu comecei a fazer os tópicos, aí depois ele tinha lançado um livro, aí eu li, que é o A Hora da Essência, estava nessa vibe de voltar e escrever, tinha acabado de ler o livro da doutora Ana Cláudia Quintana, e ela escreve o prefácio desse livro que ele escreveu, que é o A Hora da Essência. Aí uma coisa puxou a outra. Eu disse, então eu vou comprar logo no Kindle, eu vou ler logo esse. Aí li o A Hora da Essência inteiro, que é uma história muito bonita, que conta a história de 2 mulheres, a Ana e a Sofia. E uma é enfermeira, e a outra é aquela mulher que, com relação a questões financeiras, sempre teve uma vida de classe média, mas com muitas ausências, com muitos traumas, com muitas dores dentro dela. E ela descobre uma doença terminal, e ela vai para o hospital, e naquele momento ela pega na mão daquela enfermeira que a acompanha durante todo o processo de despedida dela. Então ela meio que se cura, ela meio que revive tudo que ela
que ela sentiu, que ela sofreu, ela perdoou o filho, ela perdoou o marido. E é um livro muito bonito, é uma imersão o livro, A Hora da Essência, é um livro muito bonito. E eu me encantei, quando eu terminei o livro dele, aí a ficha caiu. Quando eu terminei o livro dele, que eu olhei para o meu celular, eu disse, agora eu vou escrever o meu. Porque eu me senti completa ali, e me senti segura. Acho que depois daquela história e das outras que eu já vinha lendo, eu disse, não, pois é, agora eu vou escrever. Até então nunca tinha sido um sonho. Porque depois que eu publiquei, que eu tenho contato com vários colegas, muita gente chega para mim e diz, eu sempre tive um sonho de escrever um livro. A pessoa é muito geracional, né? Porque tem uma geração que tem um sonho de plantar uma árvore, não tinha uma coisa assim, plantar uma árvore, ler um livro, ter um filho, era esses três. Não necessariamente nessa mesma ordem, vamos deixar bem claro. E não necessariamente você tem que ter esses sonhos, mas tinha uma geração que tinha esses três. Sonhos. Eu, inclusive, me identifico muito porque livro, eu comecei a escrever, inclusive, um livro, tenho folhas e folhas inacabadas. Eu tinha esse sonho de, meu Deus, eu preciso nessa vida escrever um livro e publicar esse livro, né? Não só ficar para mim. Mas isso nunca aconteceu. Pode ser que aconteça ainda ou não, né? E falando em publicar, como que foi? Já daí teve a decisão do livro, mas aí como foi o processo de publicar? Porque antigamente, né? Você teria que ir atrás das editoras e tudo mais. E aí com o digital você consegue fazer sua própria divulgação, você consegue fazer seu próprio lançamento. Como que foi para ti isso? Como que o digital entra? Como que o digital entra para poder impulsionar esse teu trabalho? A minha rede de amigos, ela foi fundamental. Porque eu já conheci algumas pessoas, alguns colegas, alguns amigos que já tinham passado por esse processo. Então, cada um fez de um jeito. Então, por exemplo, teve uma colega que lançou com financiamento coletivo, que é toda aquela campanha que você faz, tem até um site, né, apropriado para isso, que você lança a campanha. Aí você faz todo um trabalho mesmo de captação daquele leitor. O leitor colaborativo, ele te deposita aquele valor do livro, você pega aquele valor, aí você consegue ir para uma gráfica, para uma editora e publicar o livro, e depois você entrega o livro para a pessoa, e aquilo movimenta aquela grana, ajuda você a movimentar, a pegar mais livros, imprimir, enfim, que é um processo muito legal. Tem os editais, que hoje em dia tem acho que eu não sei exatamente não, mas tem um que você tem um prêmio de literatura hoje, acho que é Todavia Cultura, eu não queria arriscar se é esse o nome, mas enfim, que você manda o livro antes dele ser publicado, porque aí se ele for escolhido, a editora que vai publicar o livro. Já para mim já não posso participar porque o meu já publiquei, mas para quem de repente está nesse processo é uma ótima estratégia. É uma ótima estratégia. Eu adoro participar de concurso. Eu sou concurseira, não de concurso público, mas assim, eu acho muito bacana. Concurso de jornalismo, concurso de literatura. Eu acho que tudo aquilo que te dá aquele frio na barriga, aquela sensação de que, pô, eu posso estar entre os finalistas, eu acho que é muito legal. E ajuda também na nossa autoestima. Sim. Enfim, é fato. Aí eu vi que tinha essa proposta, essa perspectiva. E também tinha a perspectiva de você ser independente, de você bancar mesmo o seu próprio livro. E você depois fazer um lançamento, depois você lançar mão de estratégias para conseguir vender. E eu decidi como um investimento, né? Que você investe todo na questão de financeira, para depois do lançamento você reter aquele investimento, né? Sim, e eu me formei em 2009. Então são 14 anos de formada. Aí chegou um momento que eu parei e pensei, caramba, eu tenho 14 anos de formada. Eu não tenho condições de pegar uma grana que eu juntei durante todo esse tempo de tanto trabalho e trabalho duro para eu bancar o meu sonho. Quantas vezes a gente pega, às vezes, um valor e você faz algo pelo outro? Aí foi aquela frase mesmo que fica martelando. Quais foram as vezes que você fez algo por você? Então, assim, é caro? É caro. Mas, pô, eu mereço. Caramba, eu já trabalhei tanto, são 14 anos de formada, levando em consideração que eu comecei a trabalhar, não foi quando eu me formei, foi em 2007, quando eu ainda era estagiária. Eu mereço. Então, eu peguei o dinheiro com pena, foi com pena. Mas eu peguei e disse, esse investimento vai ser pra mim, sabe? Não vou me preocupar se esse dinheiro vai ter retorno, porque não é um caminho legal se você, como escritor... Se você vai, eu vou publicar esse livro porque eu quero lucrar. Não é um caminho mais assertivo, porque a gente sabe que você não lucra. Ser escritor no Brasil é um grande desafio, né? Se a pessoa está querendo levar isso para a vida dela, ela vai
ter alguns obstáculos, né? A gente consegue perceber não só a questão do que a gente está falando de hábito de leitura, de consumo das pessoas que hoje é completamente diferente, mas a própria burocracia para se lançar um livro. Mesmo que seja independente, você passa por uma série de processos e investimentos ali que algumas pessoas podem se assustar, né, dentro desse caminho. Você consegue muitas vezes repor o que você investiu. Se você conseguir ter uma boa estratégia, se você realmente ralar muito todos os dias nas suas redes sociais, você falar sobre o livro, você tentar vender o livro, a gente não pode ter vergonha. Muitas vezes o escritor, ele tem vergonha de oferecer o seu livro, mas a gente tem que ir devagarinho encontrando caminhos, porque como é que eu vou ter vergonha da minha escrita? Sim. Se a minha escrita é o que eu tenho de mais verdadeiro, tá aqui nesse livro. Uhum. Então, eu não posso ter vergonha. Sim. Eu tenho que divulgar, eu tenho que dizer, olha, eu tenho essa história e tal. Se a pessoa não é meu público, se a pessoa não se interessar, ok, sem problemas. Mas eu preciso estar constantemente divulgando o produto. E, querendo ou não, eu também estou ajudando a contribuir com a questão da formação de público-leitor. Sim. Então, nesse caminho, eu comecei a conhecer muitas pessoas que me ajudaram nessa caminhada, que realmente seguraram minha mão. Então, eu consegui bancar a publicação, eu consegui fazer o lançamento na Biblioteca Estadual do Ceará, na BESS. Por quê? Porque lá foi o lugar que eu fiz o meu primeiro teste para ser estagiária na reportagem, no jornalismo. Meu primeiro estágio foi um teste que eu fiz, aliás, o segundo. O primeiro foi na produção, e o segundo foi um teste que eu fiz, que eu concorri com mais duas pessoas, 2 estudantes de jornalismo, 2 estudantes que estavam pleiteando também essa vaga. E o teste foi na biblioteca pública, e eu nunca mais esqueci. Aí eu disse, caramba, e ela estava recém-inaugurada, eu disse, poxa, seria sim o lugar para eu fazer, porque tem um significado para mim. Aí eu entrei em contato, pessoal muito acessível, muito acolhedor. Aí eu consegui fazer o lançamento na BESS, foi muito emocionante, muito assim, inesquecível. E de lá para cá, continuei a caminhada para divulgar o livro. É um trabalho constante, né? Porque não é que Acho você que termina na momento escrita. Que para, Não, não tem um momento assim, para você continuar dando esse acesso, né, para as pessoas conhecerem, para as pessoas terem a possibilidade de comprar, de ter acesso a essa leitura. Tu tem ele só físico, Mirelle, ou ele também ele também tem e-book? Hoje ele está na Amazon. Ah, legal. Hoje ele está, mas foi super recente, foi esse mês que eu consegui colocar na plataforma. Mas até então tava só o físico. Mas eu acho importante também dar essa possibilidade para o leitor. Pois é, eu acho que é interessante, né? Principalmente porque o Kindle veio também com esse acesso de democratizar o e-book, né? Ele acaba sendo, a gente sabe que geralmente o valor dele é um valor mais barato do que o livro físico, né? Então eu acho que dá esse acesso maior, né, aos leitores. Então, num ponto de partida e partindo do pressuposto que a gente tem, infelizmente, no nosso país, uma literatura que ela é muito cara. Né, os livros são muito caros, assim. os impostos. Então, isso tem mudado um pouco, né? Eu vejo, assim, que principalmente nesse período de pós, bem entre aspas, né? Pós-pandemia, que a gente teve o fechamento de grandes lojas, né? Saraiva fechou algumas lojas, enfim, Cultura também fechou algumas lojas. Então, a gente teve grandes livrarias que fechavam as portas porque, né, não tinha mais condição de se manter. Então, eu acho que também nessa pós-pandemia, o fato de reduzir um pouco o valor desse livro, digamos assim, democratizar mais, também foi uma maneira de sobreviver, né, que as livrarias encontraram. Então, acho que é importante a gente dar esse acesso também no formato de e-book. A caixinha tá pronta? Vamos colocar lá pra gente dar continuidade aqui. Qual caixinha? A que você quiser. Quais os incentivos literários vemos nas redes? A gente já falou um pouco sobre, mas vocês têm algum específico que vocês gostariam de indicar? Existem muitos concursos literários. Agora, por exemplo, está aberta a inscrição para o Prêmio Oceanos, que é um dos prêmios mais respeitados da literatura brasileira. Não sei acho que ele só perde para o Jabuti. Uhum. Então, é uma oportunidade você participar, você ter a chance de estar ali entre os finalistas, entre autores de todo o Brasil. Então, existem perfis que você consegue ter acesso a isso. Existe um movimento muito legal aqui no Ceará, que é o grupo Independentes. São todos autores independentes cearenses, que arregaçam as mangas de verdade para ampliar esse acesso do escritor
até o seu público leitor. Então, eles lutaram muito para poder ter um stand na Bienal Internacional do Livro, no ano passado. Então, foi lindo de ver. A gente estava ali entre várias editoras de muita visibilidade, e de repente você via um stand com o nome Autores Independentes do Ceará. Aqui deu um orgulho tão grande. E eram os próprios autores que iam para o stand para vender seus livros. Qual era o stand na Bienal que tinha ali direto, durante todo o horário de funcionamento, os próprios autores? Então, foi um movimento interessantíssimo que surgiu ali dentro da Bienal. E esse movimento continua até hoje com ações práticas. Então, já houve reuniões na Biblioteca Estadual do Ceará para tentar realmente colocar uma agenda dos autores independentes dentro das políticas públicas. Então, tem muita gente que está fazendo um trabalho muito incrível, que está realmente ajudando os autores independentes aqui do Ceará a movimentar, a não só vender o seu livro, que eu acho que vender o livro é um ponto, mas de fomentar as políticas públicas de acesso à leitura, de fomentar esse apoio também aos escritores. Sim. Então, o grupo tem até um perfil no Instagram, Independentes do Ceará. Acho que dentro das dicas que você passou de publicação, eu também passei por esse processo, né? É importante a gente citar que você falou sobre financiamento. Acho que o Catarse é uma grande plataforma, né, para quem está querendo aí, financiar o seu livro para poder fazer o lançamento. E tem também as autoras que são autoras digitais, né? Tem clube de autores, tem a Wiclap, que são editoras que você, no caso, você pode cadastrar seu livro lá. E aí, essas editoras, elas vão fazer por demanda. Então, quem compra o seu livro, ela vai ser impresso o livro de quem compra, a quantidade que compra. Então, hoje existem editoras que são exclusivamente digitais, mas que também fazem essa venda de livro impresso. Então, você pode cadastrar seu livro lá, escolher a questão do valor, quanto que você vai ganhar por cópia vendida e tal. E aí, eles fazem a impressão de acordo com a demanda. Então, também é um ponto interessante aí para quem está buscando opções aí para publicar seu livro. Querendo ou não, é uma forma de democratização e também de novos autores, de surgimento de novos autores, né? Que essas novas editoras digitais estão trazendo. Acho que também é um movimento interessante. Então, Clube de Autores e o Wiclap, tá? E aí vocês que estão querendo lançar livro, querendo fazer esse movimento, lançar e-book também, essas duas editoras aí digitais ajudam bastante. A nossa segunda caixinha entrou, né? Os influências da literatura. Quem são, como vivem. Acho que a gente até acabou falando um pouquinho, mas queria ouvir aí a Mirelle, né? Quem é que ela segue, quem é que inspira. Eita! Muita gente, né? Hoje eu estou acessando muito os conteúdos e já li os 2 livros, assim, maratonei. Até me surpreendi porque eu não tenho uma leitura tão veloz. Eu costumo ler, assim, doses homeopáticas. Mas eu li os 2 livros da Aline Bay, que é uma escritora contemporânea. Ela ganhou, acho que, eu não lembro qual foi o ano, mas se não me engano ela ganhou um prêmio Jabuti, e nas outras edições ela ficou ali entre os três finalistas. Os livros? O Peso do Pássaro Morto e A Última Coreografia do Adeus. O primeiro eu já tive contato, mas não li, né? São livros fortíssimos, são histórias. E é até engraçado que ela deu uma entrevista pro Marcelo Tais e ele, a todo instante, ele olhava para ela e comentava, mas você é uma menina, mas ele estava tão impressionado, e depois eu fui ver os comentários no programa, e estava todo mundo dizendo, poxa, mas ele fica toda hora falando isso, parece até que ele está diminuindo. Uhum. Mas eu não vi por esse lado, eu vi por um lado de um encantamento, porque o livro os 2 são de uma profundidade, e ela, eu não sei se ela tem 35 anos. Sim. Então, eu acho que realmente ela é uma inspiração hoje, assim como muitas outras, mas eu acho interessante acompanhá-la, porque ela é muito convidada para muitas entrevistas, e a voz dela é muito importante hoje. Mulheres jovens, mulheres que se lançam a escrever seus livros, a jogar no mundo as suas ideias, a dar voz a tantas outras mulheres.
Acho interessante Então, você esse movimento ter dado a dica de autores, né, dentro das redes sociais, porque a gente tem essa possibilidade agora, né? Na minha época eu não podia Não dava, acompanhar não tinha. Machado de Assis numa rede social, até porque ele já não estava mais Ele não aqui, tava né? nem vivo, né? Então, como Mas- ele falou, tem que ler Mulheres Vivas, tá? E aí a gente também tem os influenciadores de literatura, né? Que eu acho que, por exemplo, foram um passo importantíssimo no lançamento do meu livro especificamente. Existem influenciadores que têm só o segmento de literatura. Como eu lancei um livro que tem que o conteúdo, a sua maior parte é LGBTQIA+, existem influencers só desse segmento. Então a gente tem o Primeiro Orelha, que é um influenciador que fala sobre livros infantis, que tem esse movimento da diversidade. E aí tem tantos outros. Tem o Oxe LGBT também, que é um movimento de autores nordestinos voltados para a literatura LGBTQIA+, e também tem diversos outros perfis, que são pessoas que não são autores especificamente, mas que são leitores. E eles avaliam os livros para poder dar de dicas, Divulgam, né? Tem um que eu gosto muito agora, eu lembrei, que é o Pacote de Textos, que é o Rafael Caneca, ele é advogado, e já há bastante tempo ele faz essa curadoria. Sim. Tanto ele avalia os livros que estão, por exemplo, entre os finalistas do Prêmio Oceanos ou do Prêmio Jabuti, mas ele também pega muitos livros, ele recebe muitos livros e faz aquela resenha e movimenta. É super interessante, você falou agora, eu me lembrei, eu gosto de acompanhá-lo também, e é daqui, é cearense. Pois é, eu sigo alguns justamente também por causa daquela época, mas eu consegui ver que é um trabalho muito sólido. Eles realmente têm uma constância de leitura muito boa. Então você acaba pegando o ritmo deles. Chega um momento que você começa a ver aquelas indicações, começa a, enfim, se animar para ler. Então eu acho que é o tipo de influenciador que é interessante de você ter, né? Acho que seguir alguém, querendo ou não, é um autocuidado também, né? Então você colocar ali pessoas que incentivam hábitos interessantes. Eu acho que é um trabalho um pouco árduo, né, também. É Você muito, imagina a né? quantidade de livros que esses influenciadores leem para darem dicas, né? Enfim, de fazer resenha, de fazer textos indicando. Eu lembro que eu livros. mandei o meu e tinha gente com listas e listas. Não, olha, eu só vou conseguir daqui a 2 meses porque eu tenho Nossa. uma Eu tenho lista. 85 livros para ler nesse mês, né? Eu Exatamente. imagino que deve ser um negócio assim bem absurdo. Se não Gente, for prazeroso, não não sai do rola. canto. mas não com rola. certeza devem amar, né? É. O que fazem, mas enfim. Por isso que a Gente, gente tem que apoiar, né? Valorizar, Sim, divulgar. sim, não só os autores, esse pessoal Mas faz esses esse trabalho influenciadores também, também. né? Eu acho que todo mundo que está envolvido nesse processo, né, da literatura, é muito importante a gente fazer esse... E é muito legal, porque eu estava assistindo a live, por exemplo, do mais recente Prêmio Jabuti, a edição do ano passado, e eles chamaram justamente esses influenciadores do YouTube para comentar o Oscar da literatura brasileira, que é o Prêmio Jabuti. Então isso já é um apoio Já é. muito grande. Sim, Perfeito. demais. Gente, estamos chegando ao fim, mas a gente tem o nosso compromisso de fazer o like e o dislike do episódio. Quer começar, Mirelle, fazendo o like e o dislike? Aquela indicação boa e aquela não tão ruim. Vamos começar todo mundo fazendo like e depois tão a gente... boa, né? Tu quer começar pelo ruim? Não, vamos começar pelo que é bom, né? Vamos começar pelo que é bom. É. Mirelle, qual é o seu like desse episódio? Qual é o seu like? O que você está olhando, o que você está vendo, consumindo, que você gostaria de indicar para as pessoas? Eu gostaria de indicar, eu acho que no mês de março, eu faço um convite para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Se você não tem o hábito da leitura, ou se você já tem algumas leituras em mente, escolha uma mulher escritora para homenagear. De que forma? Lendo essa mulher. Eu acho que nós precisamos ser ouvidas. Sim. E muitas vezes a gente pode ser ouvida de uma outra forma, que no caso a leitura. Então, acho que seria esse o meu like, nesse mês de março. Todos os meses do ano, mas também, principalmente nesse mês de março, acredito que ler mulheres, eu acho que já é um bom começo. E o seu like? O meu like, eu vou também dar esse adendo de estarmos no mês da mulher, né, de indicar inclusive para mim é um best-seller, né, não sei se é para as demais pessoas, mas para mim é. Eu considero, é um dos livros que eu li já faz muito tempo, eu tenho ele na minha estante de livros, e inclusive estava na semana passada comentando sobre ele, que voltaria a ler, porque eu tenho isso de os livros que eu gosto muito, eu volto a ler em outras épocas, e eu tenho novas percepções sobre a leitura, e eu acho isso fantástico. E é de uma jornalista, também chamada Nana Gouveia, tá? Ela é uma jornalista nordestina,
E o livro dela se chama Mulheres Presos que Menstruam, a história das penitenciárias femininas no Brasil. É um livro-reportagem excelente. Eu acho que ele dá assim, uma outra visão de como, né, o nosso sistema carcerário feminino trata todas essas mulheres. Acho que ele é um livro imprescindível, não só para mulheres, mas para todo mundo. Então, esse é o meu like do episódio. Excelente, você vai gostar. Eita. Como a gente já tá... Todo mundo deu like de literatura, eu vou dar o like para um livro que eu tô lendo e que eu tô naquele processo de quase finalização, mas eu não tô querendo terminar. E aí você começa a arrastar a leitura para não se sentir órfão da leitura. Eu tô muito já faz uns anos que eu tô muito nessa história de biografia, principalmente autobiografia, são coisas que me pegam muito. E aí eu tô lendo prólogo, ato, epílogo são Memórias de Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro tem uma história muito rica, porque ela é filha de imigrantes, então ela fala um pouco sobre essa história da imigração. Ela tem, acho que se não me engano, 98 anos, por aí. Então ela tem muita história, ela viu o Brasil de diversas formas, ela fala um pouco sobre a política, ela fala um pouco sobre como a arte transitou na história do nosso país, como ela sobreviveu na história do nosso país, principalmente o teatro. Ela fala um pouco sobre essa história dos imigrantes através da história dos pais, avós dela, e ela fala um pouco sobre a televisão, sobre o rádio, sobre agora a internet, e ela fala sobre todos esses processos no qual ela passou dentro da história dela. E então é uma autobiografia riquíssima, assim. Então não é só sobre Fernanda Montenegro, que se fosse só sobre Fernanda Montenegro já seria o suficiente. Mas ela consegue também trazer um pouco da história política e social. Então o meu like vai para esse. Então vamos pro dislike da Mirelle, né? Eita. Mirelle, que você não indica? Tão legal quando você chegou, eu preparada e tal, pra vir pro podcast. Aí de repente o Nauan chega. Pois é, mas no final do programa tem um like e um dislike. Você vê o brilho da entrevistada. Porque, gente, eu não preciso ser fake, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Mas, sinceramente, não tem como dar outro dislike que não seja esse. Quando o autor ele escreve e ele publica, tão importante ou mais importante do que a pessoa que adquire o livro é quando você, adquire, ou de alguma forma você tem acesso ao livro, mas você lê. Então não existe algo mais frustrante para o escritor do que ele não ser lido. Então, por exemplo, existe um movimento, né, um investimento do autor de entregar um livro para alguém. Como, por exemplo, hoje eu trouxe o livro para o Noquilde Sem Arroba. Mostra o livro no qual é? Mostra o livro na câmera. Pronto, gente, a capa. Fake. Pronto. Maravilha. Um livro para quem, assim como eu, equilibra os pratinhos que insistem em cair. Olha aí. Os meus estão... Ai, meu Deus. No chão, né? No chão. Espatifado, como a gente diz aqui no Ceará. Sim. Mas assim, não só quando você adquire, mas principalmente quando você recebe um livro de um autor, leia. Sim. Porque é muito frustrante. A gente, quando tá lançando o livro, a gente faz um trabalho de entregar para algumas pessoas que muitas vezes foram importantes para você naquela travessia daquele livro. Muitas vezes são pessoas que você admira. Então, se você admira aquela pessoa, você diz, caramba, eu vou presentear aquela pessoa com o meu livro. Isso é um gesto de muito valor. Sim. E muitas vezes o que acontece? A pessoa não lê. Eu não estou dizendo que, eu estou entregando aqui hoje, estou celebrando essa entrega com muito carinho para vocês. Então, não estou dizendo que daqui para a semana que vem eu vou mandar um WhatsApp pro Nauan. Nauan, tu leu o livro? O Nauan cheio de clientes, cheio de trabalhos. Claro que não, mas assim, 6 meses depois que você entrega um livro para alguém, eu acho que é uma gentileza, eu acho que é uma retribuição para aquele autor. É você ler e dar o feedback. É muito importante. A gente se alimenta disso, não tem outra. Não tem outro caminho. O autor, ele quer ser lido, ele quer ouvir o que o leitor tem para dizer, ele quer ler o que o leitor te disse ali no site, o depoimento, que é importante. Porque é um caminho. Apesar de que eu sempre digo que o escritor ele não pode pensar que ele é um café da Starbucks, ou seja, ele não vai agradar todo mundo. Então, sim, o escritor ele tem que escrever para ele. Se a gente for escrever pensando no outro, é certeza de uma frustração. Mas quando a gente publica,
a gente quer ouvir que tocou no coração de alguém. Então, Que, de dislike certa são para essas pessoas que estão procrastinando uma leitura. Uma leitura que ganhou. Que ganhou, aí é mais difícil. É mais complicado, né? Porque eu já estava me sentindo um pouco preocupada, porque assim, eu confesso que eu tenho livros comprados que eles estão na minha estante ainda. Porque eu sou aquela pessoa que eu leio 3, 4 livros concomitantemente. Mas pelo menos você já leu alguma coisa daquele livro. E aí tem coisa que eu tô empacada assim, sei lá, no 3º, 4º capítulo. Não é porque o livro não é bom, eu não gostei. É porque eu não retomei mesmo, porque tem outros 3 na frente, sabe? É uma loucura. Mas eu acho que, né, no lance de você ser presenteado, de fato, eu acho que é algo muito valioso que o autor tá dando para você. Ele tá dando a história que ele contou dentro daquilo ali. Então, o mínimo que ele espera é que você tenha uma percepção, né, um feedback sobre aquela leitura. Eu acho que é no mínimo educado, né? Então, o meu dislike ele vai para algo bem fora da literatura. Eu vou sair um pouco, tá, nesse momento, até porque a gente, né, tem essa loucura mesmo de liberdade sair, poética. essa liberdade poética. Mas o meu dislike vai para a Netflix, que lança as séries, que são séries boas, e termina a série na primeira temporada e não faz mais a segunda nem a terceira. Então tem uma série de séries é ótimo. Uma quantidade absurda de séries que eu tenho lá guardadinhas, esperando a outras temporadas, e quando eu vou pesquisar na porra do Google, não tem mais a temporada. Tipo, essa semana você fez, inclusive, uma curadoria de filmes e séries brasileiras, que inclusive eu sou fã de série brasileira, de filme, enfim, eu adoro a produção brasileira que a gente tem. E aí eu lembrei de A Coisa Mais Linda, que eu amei, as 2 temporadas, e quando eu fui pesquisar na Netflix, no Google, cadê a série? Tá cancelada. A maioria das séries brasileiras, elas são canceladas na primeira ou na segunda, me dá uma aflição muito grande. Mas tem milhares de outras, tá? Eu assisti recentemente 3, uma coreana, 2 espanholas, tudo cancelada. E o pior da Netflix... Mas eu não parar de assistir, porque não tem continuidade. Não, e o pior da Netflix é que ela termina uma temporada com um episódio que dá gancho pra outra e ela acaba. E terminou. E aí você fica órfão. Eu me sinto órfão. E outras, inventaram também essas séries que é 8 episódios. Eu não sei como é que fala uma temporada só com 8 episódios. Porque Grey's Anatomy, no meu tempo, que é a minha série preferida... Que é uma lavagem de dinheiro, porque não é possível que uma pessoa... Mas tá tudo bem, não, para. 25 temporadas é ignorância demais. Mas não é 25, é 18. E são 25 episódios. É ótimo, porque você tem tempo de se deliciar, você tem tempo de sofrer, tem tempo de viver aquela personagem. Quando eu tô vivendo a personagem de uma série de 8 capítulos, terminou a temporada e não tem nem a segunda. Pronto, acabou, morreu a mulher pra mim. Enfim, então meu dislike é pra isso. Fiquei um pouco revoltada, vocês me perdoem. Mas é porque eu realmente fiquei chateada que não tem terceira temporada de A Coisa Mais Linda. O meu dislike vai pra TV aberta. Eu tô sentindo a TV aberta, ela tava bem criativa no pós-pandemia, logo depois, né, do pós-pandemia. Eu acho que também os recursos do digital, tudo que eles tiveram que driblar para poder, durante a pandemia, também se manter inovando, se manter com, vamos dizer assim, o máximo possível, né, de produções novas. Eu acho que estava bem criativo. Até mesmo os reality shows estavam interessantes naquela época, as novelas, mesmo que algumas fossem reprises, mas as que vieram depois e tal, eu tinha um interesse, mas hoje eu acho que a TV aberta, ela tá se isolando. Eu acho que ela se isola, se a gente parar para pensar nos principais produtos da Rede Globo, por exemplo. Big Brother vem arrastando, a novela das 8 vem arrastada. Eu não sei o que está acontecendo. Os autores das novelas, acho que a única que se salva ainda é Vai na Fé, o resto parece que é tudo a mesma coisa. Acho que as reprises estavam mais interessantes do que as novelas atuais. Então, eu acho que a TV aberta ela está sofrendo um pouco com bloqueio criativo pós-pandêmico. Acho que alguns recursos que a gente utilizou durante a pandemia, como, por exemplo, os chats ao vivo, as coisas elas foram sumindo e eu não entendo por que foram sumindo. São recursos que são interessantes. Você pode conversar com pessoas de outro país, que você pode conversar com pessoas em outros cenários, fazer pautas mais interessantes, até os programas mesmo, que são revistas eletrônicas, eu acho que elas, de alguma maneira, não sei se é uma percepção minha, mas a coisa está se tornando um pouco mais desinteressante, eu acho, e eu consumo algumas coisas da TV aberta, eu estou me sentindo cada vez mais distanciado, não só porque o streaming apresenta coisas, né, vamos dizer assim, mais criativas, mas eu acho que as linhas editoriais carecem um pouco mais de criatividade. Principalmente voltar a cabeça, a TV aberta, para algumas emissoras,
acho que a própria Rede Globo é o grande exemplo disso, de que o digital existe, a internet existe, então vamos fazer coisa que linke os dois. Eu acho que tá faltando Só que temos são mentes criativas, gente. Não é possível. Gente, estamos chegando no final do nosso episódio, né? Infelizmente. Queria agradecer a Mirelle Costa, a participação foi excelente te receber aqui. Toda a contribuição literária eu vou ler, não preciso ser fake, e eu vou dar um feedback antes de 6 meses, tá? E comprem, né? Comprem, não precisa ser fake, ajude a Mirelle a espalhar a sua história. E aí façam também indicações, né? Não só leiam, mas indiquem nas redes sociais também. Tá disponível em e-book na Amazon, né, Mirelle? Isso. E você, para físico, também na Amazon você consegue? No site. Não, na Amazon somente a versão e-book. Hoje eu consigo atender quem tiver interesse pelo site, não preciso ser fake.com.br. E ele também está sendo vendido na Livraria Leitura. Olha que legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar os links todos na nossa descrição. Perfeito. Teve interesse? Só clicar lá e aí você vai ter acesso à leitura da Mirelle. Amei esse convite, amei estar Nós batendo esse papo com vocês. Parabéns por toda a equipe, pelo trabalho de vocês, tão profissional. Muito Maravilha. massa. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau, gente. Não esqueçam de dar os likes nas nossas redes sociais e ouvir nas nossas plataformas de streaming, no YouTube, tá? Segue a gente, escuta a gente, que a gente tem muita coisa legal para dizer. É isso, até a próxima.